talvez você possa dizer assim, mas eu já sou casado, bem casado, eu já nem preciso mais estar ouvindo essas coisas. Quando eu fui agora em maio, a pastora Rebeca, né, até abrindo parênteses, esse é o livro da pastora Rebeca, Romance Real. Né? Então, esse livro, ela escreveu, ela é idealizadora do Romance Real na Igreja da Paz, no Ministério Paz. Nós temos esse trabalho, implantando esse trabalho com nossos jovens, pela preocupação realmente dessa segunda maior decisão com quem eles vão casar. E ela começou a trabalhar em cima disso e implantar nos nossos jovens realmente o relacionamento através do romance real. Né? A nossa igreja não é uma igreja, então na Igreja da Paz não pode namorar, ela proíbe de namorar. Queridos, nós implantamos e ensinamos a maneira correta de você chegar até um relacionamento e futuro casamento dentro da bênção de Deus, dentro da vontade de Deus. Você pode me perguntar, vocês têm 100% de acerto, de vitória na implantação desse tipo de trabalho na igreja com os jovens? Eu te diria que não. Né? E vou te explicar daqui a pouquinho por quê. Né? Mas nosso coração é de ensinar. Né? Então, você que é solteiro, né? Quantos jovens temos aqui que ainda são solteiros? Quantas pessoas solteiras ainda temos aqui? Levante isso bem alto, não tenha vergonha. Está solteiro? Né? Então, queridos, isso é para você. Por quê? Porque tem pessoas até que não são já tão jovens, mas estão solteiras. Teve pessoas que estão solteiras porque tiveram um relacionamento frustrado e está só hoje. Então, sempre é tempo de aprender, amém? Para não errar. Você que já errou uma vez, você não pode errar mais a segunda vez, amém? E você que está começando, né, ainda não teve nenhuma experiência, melhor ainda, né? Quisera eu ter aprendido sobre o romance real, né? Ainda na minha adolescência, na minha juventude. Eu conheci a Jesus com 27 anos, mas você acredita que eu consegui manter um padrão de pureza, que eu nem tinha o Espírito Santo, e eu casei com quase 29 anos, eu casei no mês de junho, no mês de setembro eu fiz 29 anos, então eu casei com quase 29 anos e casei virgem. Fui mulher, sou uma mulher de homem só, espero ser até o dia que Jesus me levar, né? Eu estou feliz com a minha escolha. E eu não tinha o Espírito Santo para me ensinar, e eu consegui manter um padrão, né? E hoje eu sou muito abençoada, eu acredito que Deus cuidou dessa área da minha vida, porque hoje eu tenho um relacionamento tão abençoado, tenho um parceiro, um companheiro, né, em todos os sentidos, quer na minha família, quer na área ministerial. É um parceiro, é alguém que me completa. Mas por quê? Porque lá atrás eu decidi ser radical. Né? Não tinha os ensinamentos, né? Era uma moça que não era cristã, mas eu decidi um padrão para mim de santidade. E às vezes ele brinca comigo, que eu falava assim, para tocar em mim, só casando. Né? Sexo, para mim, eu decidi que seria só no casamento. Só que eu decidi também que eu não queria casar. Né, que eu queria ser uma mulher independente e tudo. Né, e casamento, eu falava que não existia palavra casamento no meu dicionário. Não existia isso, eu nunca ia ver isso no meu dedo. Graças a Deus que Deus não leva em conta a ignorância, né? E quando eu casei, né, conheci, né, já com 27 anos eu conheci o Naldo, e eu tinha esse padrão de não deixar homem nenhum tocar no meu corpo, nas minhas partes íntimas, tocar em nada. Né? Eu era radical. Né? Então, isso, queridos, é muito bom, porque para mim isso foi muito bom. Né? Então, que você possa aprender a ser radical, principalmente nessa área, se guardar para aquela pessoa que o Senhor preparou para você, amém? Hoje, a gente vive uma era de uma juventude, uma geração milênio, né? Uma geração que vive conectada, uma geração que vive totalmente ligada. Né? Hoje é difícil você ver um jovem offline, né? Hoje os jovens querem estar sempre online, né? A comunicação, né?
a comunicação, ela tem feito, assim, ela tem crescido. Hoje eu posso me comunicar, estar com alguém do outro lado do mundo, como se eu estivesse perto. Eu posso conversar, eu posso viajar nos países, num espaço, dentro da minha casa eu posso visitar os países. Então, está muito avançada a tecnologia, né? Mas eu quero te dizer que muitas das vezes você vai precisar se desconectar do mundo para estar conectado com Deus, amém? Você vai precisar muitas das vezes estar offline para você estar online com Deus, amém? Então isso é muito necessário. Ontem a minha filha, eu ainda não dou celular para ela, ela não tem um celular. Por quê? Porque eu sinto que ela ainda não tem uma maturidade para ter um celular. Aí ontem ela falou assim para mim: mamãe, por favor, eu vou sair com os meninos, todo mundo tem celular. E eu fico rodada, porque eu sou a única que não tem de celular. A senhora me empresta seu celular, né? Só para eu ficar com eles lá. E aí ela veio assim com aquele jeitinho tão, né, tão mesmo de filhinha, que eu disse: tudo bem, eu vou ceder o meu celular para você, né? Mas eu tenho observado ela, né, exatamente por causa disso. Ela, apesar de ela ter 12 anos, mas a pastora teve a oportunidade de conversar, tirar um tempo de conversa com ela. Ela não tem uma mentalidade de menina de 12 anos, né, pastora? Ela é muito adulta para a idade dela. Ela conversa com uma pessoa, e você diz: essa menina não tem 12 anos. Mas então, pastora, por que a senhora ainda não dá um celular para sua filha? Exatamente por causa disso. Porque ela ainda precisa estar offline para o mundo e online para Deus. Ela ainda está precisando aprender certos detalhes, onde a tecnologia, onde a internet não vai roubar ela da presença de Deus e dos propósitos de Deus, amém? Então, respondendo a tua pergunta aí, né, que você talvez fez aí na sua cabeça, por que vocês ainda, na visão do MDA, idealizadores desse trabalho na área de relacionamento com jovem, com pessoas solteiras, vocês não conseguem ter 100% de acerto, né? Primeiro, porque nós lidamos com o livre-arbítrio. Então, você é que decide o que você quer para a sua vida. Eu decidi, quando era ainda adolescente, que eu ia ser radical nessa área, né? Que eu ia ser uma mulher de um homem só. Olha lá, sem Jesus, sem o Espírito Santo, eu já falava assim para mim: eu vou ser uma mulher de um homem só. O homem que vir querer tocar no meu corpo de uma maneira impura, só se for casando. E eu coloquei esse padrão para mim. Fui uma jovem que decidi viver a minha vida. Eu era uma moça que ocupei meu tempo. Uma das coisas, vai uma dica para você, jovem: ocupe seu tempo com coisas sadias, com coisas proveitosas. A pessoa que tem uma vida ocupada, uma mente ocupada, ela nunca vai ser oficina do diabo, né? Então, isso foi uma terapia muito boa para mim, porque eu fui uma jovem muito ocupada, né? Com estudo, eu era muito estudiosa, né? Sempre eu procurei ser a melhor aluna da minha turma, as maiores notas eram as minhas, muito estudiosa, muito dedicada nos estudos, e praticava esportes, né? Tanto é que a dança foi algo que surgiu ainda quando eu não tinha Jesus, e foi o que me prendeu no mundo, a dança. Eu amava dançar. Então, eu ocupei muito meu tempo estudando, fazendo cursos, e não tinha tempo para bobagem, para ocupar meu tempo com coisas que não iam me edificar. Não sabia escolher minhas amizades, isso é muito importante, porque as más companhias corrompem os bons costumes. Eu tinha uma boa criação, a minha família, apesar de, na época, não ter Jesus, mas era uma família muito centrada, muito abençoada, e eu tinha muito cuidado com os tipos de pessoas que eu ia me relacionar. Falava com todo mundo, era educada com todo mundo, mas as pessoas para desenvolverem vínculo comigo, de andar junto, eram escolhidas. Eu não andava com qualquer um, com qualquer uma, né? Então, isso é muito importante. Ah, mas dentro da igreja, né, todo mundo é crente. Queridos, mesmo dentro da igreja, nós temos que saber com quem estamos andando, porque no meio do trigo tem o joio.
Amém? Então, eu falo isso muito para minha filha. Eu observo muito os tipos de amizades que ela tem dentro da igreja. Se eu vejo que é uma amizade que não está edificando a vida dela, eu falo, filha, trate bem, considere, mas não desenvolva vínculo. Essa pessoa não vai te edificar. Se você, jovem, não consegue influenciar a vida de alguém, então não deixe a pessoa te influenciar. Amém? Se afaste. Então, por que razão o termo romance real? Alguém poderia perguntar, né? Por que romance real? A resposta é simples, porque quando baseamos esta área tão importante da nossa vida em princípios bíblicos, podemos verdadeiramente experimentar um romance real. Real no sentido de verdadeiro, sem enganos, sem culpa, sem mágoas. Real no sentido de sermos príncipes e princesas. Amém, queridos? Nós somos príncipes e princesas, porque o nosso Deus, o nosso Jesus é o nosso rei. Amém? Glória a Deus. Então, nós somos filhos dos reis, do rei. O rei que quer o melhor para seus filhos, os de sangue azul, família real. Querido, você olha para o seu irmão e diga assim, você tem sangue azul. Amém? Você faz parte da família real. Amém? Então, nós somos, queridos, príncipes e princesas. Amém? Então, por que nós não conseguimos 100%? Olha a definição do que é romance real. Quem é que realmente vai conseguir ter uma vida radical nessa área e esperar no Senhor? Romance real é um processo pelo qual um rapaz e uma moça, fale assim, espirituais. Não, fale forte. Rapaz e moça espirituais. Aí está o grande segredo. Porque se for um rapaz mais carnal do que espiritual, uma moça mais carnal do que espiritual, ele não vai conseguir esperar no Senhor. Ele vai se apressar. Ele vai querer dar uma ajuda, ela vai querer dar uma ajuda para o Espírito Santo. Né? Então, tem que ser espiritual. Se não for espiritual, não vai conseguir. Por isso que na nossa igreja, mesmo implantando lá, todos eles sabem que o relacionamento tem que ser dessa forma. Mas muitos acabam pecando, acabam sofrendo as consequências. Lá nós não proibimos. Então se um casal decidir namorar, eles estão fora da igreja da paz? Claro que não, mas não sobe no altar. Não fica em ministério, na frente de ministério, né? Até porque para proteger aquela pessoa. Por quê? Todo mundo sabe que lá nós trabalhamos com romance real, relacionamento para compromisso. Então, a gente prega sobre isso. Aí a igreja vê aquele jovem lá em algum lugar fazendo outro tipo de coisa, tendo um relacionamento carnal, né? Aí quando vê ele no altar tocando, cantando, ou dançando, pregando, né? Então isso é uma forma até de proteger aquela pessoa. Então a pessoa ela decide. Se ela quer ter um relacionamento realmente em Deus, ou se ela quer ter um relacionamento da carne. Mas aí, ela não pode estar em ministério, na frente de ministério. Aí, se ela resolver terminar, decidir o que ela quer, outra coisa para a vida dela, se arrepender e tudo, ela pode voltar. Mas enquanto ela estiver num relacionamento dessa forma, ela não pode estar em frente de ministério. Mesmo que seja lá para levantar a plaquinha lá da entrada da igreja. Amém? Ela decidiu o que ela queria. Amém? Então, esse relacionamento, queridos, tem que ser entre uma moça e um rapaz espirituais, que chegam ao ponto de crer que Deus revelou a sua vontade para se casarem, depois de cumprirem todos os preparos. Então, o que eu vou querer deixar aqui daqui a pouquinho para você, que você até anote, são os preparos. Né? A como chegar até o casamento esperando em Deus. Então, você vai ter os preparos. Amém? Então, mas eu que já sou casado. Aprenda para você ensinar, passar para os seus filhos, porque na hora que eles chegarem em tomar essa decisão com quem vão se relacionar, você pai, você mãe, tem que ser aquele auxiliador, aquela auxiliadora para ajudar eles a chegarem naquele objetivo, né? Mas eu não tenho filhos.
Aprenda para você ensinar para suas discípulas, para ensinar para os seus discípulos, né, para eles aprenderem. Então, todos nós precisamos aprender. Eu lembro que nessa conferência do MDA, com a pastora Rebeca, eu já assisti tantas conferências com a pastora Rebeca nessa área, né? Ela já foi até lá na nossa igreja, eu já preguei num curso CBL que nós damos, nós temos essa matéria, Romance Real, e o meu filho falou assim, mãe, esse de 19 anos, eu não quero ir, porque eu já conheço, né? Eu já sei os 7 preparos, eu já assisti tantas dessas ministrações. E eu disse, meu filho, eu vou só te falar uma coisa. Eu estou vindo ele mora em Porto Velho, essa conferência foi em Porto Velho. Aí eu disse, meu filho, eu estou vindo de Guajará, 337 quilômetros, para aprender sobre romance real. Ele olhou para mim e disse, tudo bem, eu vou me arrumar, eu vou com a senhora. Né? Nós estamos sempre aprendendo, queridos. Mesmo você, que já teve um relacionamento, ou talvez até aí na tua cabeça está passando assim, isso é bobagem, esse negócio de romance real. Isso não existe. Queridos, existe. Né? Essa moça que eu criei, ela viveu o romance real. E hoje ela é uma pessoa tão abençoada. Né? Tão abençoada. Quando nós falamos sobre o noivado deles na igreja, todo mundo se assustou, porque eles foram tão separados para Deus, esperaram tanto em Deus, que ninguém percebia que eles já estavam tendo um romance real, já estavam tendo uma amizade especial. Né? E hoje ela colheu bênçãos, ela tem colhido. O marido dela não podia engravidar, em 100 chances ele tinha uma de engravidar. E eles hoje têm um filho, o Isaac. Tem 8 anos o Isaac. Deus só deu esse até agora, né? Mas Deus deu o milagre. Deus mostrou para ela que Ele ia dar um filho para eles. Né? Em 1% de chance, Deus usou. Por quê? Porque eles são abençoados. O casamento é abençoado. Hoje é tempo de pagar o preço para colher a bênção lá na frente. O problema é que muitos querem ter casamentos abençoados, querem ter filhos abençoados, mas não querem pagar o preço. Né? Então, a sua vontade para se casar e concordam em se aproximar nas áreas espirituais, sociais e emocionais. Tá? São essas 3 áreas que você vai realmente se relacionar por um tempo relativamente curto para confirmar a vontade de Deus para as suas vidas. O termo amizade especial para esse período de confirmação da vontade de Deus antes do noivado ajuda a lembrar que não é um namoro, mas sim um meio de ser exemplo para os mais fracos que ainda não estão seguindo todos os tipos de princípios bíblicos, amém? Então, é um relacionamento para você se conhecer, amizade especial, nós damos esse termo, amizade especial, nesse período de confirmação, para você se conhecer na área emocional, na área espiritual e na área social. Porque tem muitas pessoas que querem primeiro se conhecer na área carnal, né? E esquece o quanto é importante vocês, na área social, terem afinidade, né? Tanto na área emocional, de repente uma pessoa extremamente ciumenta, não, mas quando casar vai mudar. Não muda, a tendência é piorar. Né? Muitas mulheres já se frustraram porque o cara era super ciumento, super egoísta, né? Controlava ela para... Não, mas quando a gente casar, vai mudar. Piorou. Né? Então, por isso que você precisa conhecer a pessoa na área emocional, como é a vida espiritual dessa pessoa. Né? Como é a área social, do que ela gosta, do que ela não gosta de fazer. Isso é muito importante. Então, quando eu começo a me relacionar fisicamente com alguém, eu começo a não dar mais ouvido para a voz de Deus. Né? Você está tão envolvido, tão apaixonado, que você já não vê mais, não ouve mais a voz de Deus, não vê mais as coisas erradas que estão acontecendo. Então, por isso que nós damos esse termo de amizade especial. Então, o romance real, ele é para aquele casal, aquela moça, aquele rapaz, que são espirituais, que têm vida, relacionamento com Deus. Porque quando o rapaz e a moça são espirituais, eles decidem esperar em Deus, amém? É uma escolha.
Esperar em Deus é uma escolha. É um preço que você paga se você decidiu que quer ter uma vida abençoada dentro do seu casamento, dentro da sua família, que você vai construir. Então, tem que pagar o preço hoje. Amém? Então, isso é muito importante você aprender. Agora, a irmã falou aqui sobre as duas decisões mais importantes da nossa vida, e isso eu ia falar também. Queridos, a maior decisão da nossa vida realmente é ter Jesus, porque para você ter um romance real, você tem que ser espiritual. E espiritual só tem quem tem o Espírito Santo, amém? Quem tem Jesus já na sua vida. Mas a segunda decisão mais importante é com quem eu vou casar. Né? Eu acredito que aqui ninguém quer casar já pensando que vai divorciar. Isso daí é um pensamento do mundo. Ah, se não der certo, a gente vai separar. Não, o nosso casamento, você que é filho de Deus, príncipe e princesa, é para até que a morte vos separe. Amém? Então, é uma decisão muito séria. Você vai conviver com aquela pessoa para o resto da sua vida. Eu fui uma moça que eu tinha uma vida de solteira maravilhosa. Eu consegui conquistar a confiança dos meus pais, eu tinha a chave da casa, eu tinha minhas amizades, eu tinha meu emprego, um bom emprego, eu era bancária na época, cursei minha faculdade, então, eu tinha liberdade para onde eu queria ir, mas só que eu soube construir a minha liberdade, eu sabia até onde era o meu limite. Então, eu não tinha assim, porque eu estou precisando casar, eu me sinto, mas sabe, o casamento quando veio para a minha vida, foi para somar, para me completar, e eu sabia da vida boa de solteira que eu tinha, eu não era boba de perder uma vida tão boa de solteira, para me meter num casamento e ter uma vida frustrada. Eu sempre falava, o dia que eu casar, a minha vida de casada tem que ser melhor do que a minha vida de solteira. E olha que eu tinha uma vida de solteira muito boa. Então, eu queria, se eu fosse um dia casar, ter uma vida melhor do que a de solteira, para valer a pena. Somar, ter alguém que ia somar comigo. Então, isso daí Deus foi implantando. Quando eu casei, quando eu conheci a Jesus, eu já era noiva. Nem eu, nem ele era cristão. Mas olha o que aconteceu. Eu tinha 2 meses de convertida, a gente noiva, ele voltou para o garimpo, para a gente comprar as coisas, eu trabalhava, ele também, para comprar as coisas para nos preparar para o casamento. E nesse meio tempo veio Jesus na minha vida. Quando eu conheci a Jesus, eu comecei a ter uma mudança de mentalidade. Eu disse, Deus, eu quero isso para a minha vida. Eu sei que eu tive um relacionamento, um namoro do mundo, de abraço, de beijo, E quando eu vi que eu podia ter uma vida, um casamento abençoado, que eu tinha que pagar um preço, eu decidi. Faltava 2 meses para o nosso casamento, quando eu converti. E eu decidi que eu ia ter um padrão de santidade na minha vida ali, que ele não ia me tocar, que o beijo que ele ia me dar ia ser no altar. E olha que eu tinha tido 1 ano de relacionamento com ele já, no namoro mundano, sem sexo, mas era um namoro mundano. E quando ele chegou, 1 semana antes do casamento, eu tomei uma decisão. Eu disse, Deus, quando o Senhor me chamou, me escolheu, esse noivo já existia na minha vida. E eu te conheci, e eu não quero mais te largar. Se o Senhor me resgatou, e se Ele é o melhor do Senhor para mim, Ele vai converter. Mas se Ele não converter, porque o Senhor tem algo melhor do que Ele para mim. Convite distribuído, a festa já toda pronta, casa alugada. Ele chegou 1 semana antes do casamento. E quando ele chegou, ele veio, 9 meses longe, chegou, todo querendo me abraçar, querendo me beijar. E eu peguei, abracei ele assim, toda com aquele pudor já. Aí ele falou assim, o que está acontecendo? Eu disse, sente aqui, isso na calçada da minha casa.
9 meses, né? Ele fora, ele era o meu noivo. Mas eu já tinha tomado uma decisão de ser radical, mais ainda nessa área. Né? Faltando uma semana para o casamento, eu decidi que ele só ia me beijar no altar. E aí, ele falou, o que está acontecendo? Eu disse, o que está acontecendo? Se você não estava com saudade de mim? Eu disse, estava com muita saudade. Mas por que você me tratou assim? Você foi fria. Eu disse, senta aqui que eu vou te explicar. E falei para ele, eu conhecia Jesus. Ele disse, quem é esse cara? Né? Eu disse, Jesus, deixe de ser ignorante, o Filho de Deus. Ah, tá, que eu pensei que já era outro cara aí que pintou nesse período que eu não estava, né? Que eu já ia terminar, né? Que ele achou que eu ia terminar. Então, Jesus entrou no meu coração, a minha vida está assim. Aí ele falou assim, isso tem sido bom para você? Quando, queridos, nós temos a pessoa certa, tudo vai se encaixando. Eu disse assim, tenho. Isso está sendo bom para você? Eu disse, maravilhoso. E eu quero te dizer que eu não quero mais deixar esse Jesus. E se você não quiser me acompanhar, você é livre. Eu não quero te forçar. Ele disse assim, o que é que eu faço para mim ter esse Jesus também? Né? E na calçada da minha casa, ele repetiu a oração, entregou a vida a Jesus. Né? E quando nós chegamos no outro dia na igreja, né, que eu fui orando para ele fazer a decisão em público, eu disse, Senhor, e eu orando na hora do apelo, né, eu disse, Senhor, eu trouxe ele aqui, a minha parte eu estou fazendo. Se o Senhor tem planos para a minha vida com esse homem, se ele veio para somar, se ele é o melhor do Senhor para mim, ele vai levantar a mão e vai confirmar a decisão dele para ti. E eu orando aqui, né, não queria nem olhar para ver se ele estava levantando a mão, aí de repente o Espírito Santo falou assim, abre teus olhos. Quando eu abri meus olhos, ele tinha levantado a mão. E há 27 anos, para a glória de Deus, nós estamos juntos, servindo o Senhor, dando a nossa vida para o Senhor. A nossa família tem sido para a glória de Deus. E antes de eu passar para você, e olha, queridos, o mais importante, queridas, o mais importante nisso, eu não tinha Jesus quando eu decidi ter um padrão de pureza na minha vida, de ser radical comigo. Eu não aceitava que homem nenhum tocasse no meu corpo. Deus já me preparava naquela época para Ele. Quando nós deixamos outra pessoa nos tocar, quando nós decidimos ter um relacionamento que ainda não é aquele que Deus tem para nós, nós estamos sendo levianos com o nosso cônjuge. Aquela pessoa que Deus já preparou para ti, você está se deixando. Quando nós relacionamos com outra pessoa, nós deixamos um pedaço de nós naquela pessoa. Né? Você vai deixando seus pedaços com aquela outra pessoa. Quando chega na pessoa com quem você vai se relacionar, queridos, só-se uma libertação. Né? Para você recompor de novo o seu coração somente para aquela pessoa. Amém? Então, aqui eu quero dar tipo uma observação de sinalização para você. Hábitos errados, você que já teve um relacionamento, já namorou. E para você que nunca teve um relacionamento, observe esses detalhes aqui. Eu vou só citar algumas coisas, por causa até do nosso tempo, mas que eu quero falar sobre os 7 preparos para você. Hábitos errados do namoro. Por que não o namoro? O namoro leva à intimidade, mas não necessariamente ao compromisso, né? Você começa a namorar com alguém, o namoro busca essa intimidade, essa aproximação, mas não leva para um compromisso. Ah, eu estou namorando, é para compromisso. Para quanto tempo? Daqui a 3 anos. Nós vamos casar, primeiro nós vamos estudar, nos formar. Queridos, isso é um grande engano do diabo. Porque se tem sentimento, à medida que você convive com aquela pessoa, você começa a criar intimidade. Se você já está se relacionando fisicamente, a tendência é ir para a cama. É quase que impossível. Eu não conheço um caso de pessoas que têm um relacionamento de namoro físico que esperou 3 anos sem ter avançado sinal. Por quê? Porque foi gerando intimidade. O beijo foi levando a outras coisas. Aí mais e mais e mais. Quando viu, já estava acontecendo.
né? Então, o namoro, ele leva a isso, a uma intimidade. E muitas das vezes o que acontece, as consequências, vem a gravidez, aí o amor acaba, né? Porque já não ama mais, né? Então, uma das coisas que me fez me guardar de não ter vida sexual com ninguém, porque eu disse assim, eu tinha projetos para mim. Eu queria me formar, morar só, me sustentar, ser independente. Eu sabia que uma gravidez indesejada ia atrapalhar meus planos. Qual era a maneira mais segura de não engravidar, pastora? Mas tem preservativo, tem tantas coisas que você pode evitar, mas a maneira mais segura de não engravidar é não ter ato sexual. Então, isso para mim era o meu preservativo. Por quê? Porque eu não corria o risco de engravidar. Eu pegar uma gravidez e depois os meus planos, ter que criar um bebê e cair por terra todos os meus planos, meus projetos. Então, isso me fez nunca ter a vida sexual com ninguém. O medo de engravidar e meus projetos caírem por terra. A segunda coisa, o namoro leva a pular a fase da amizade, né? Quando nós estamos assim, a moça está gostando de um rapaz, o rapaz gostando de uma moça, que eles são só amigos, você tem liberdade de estar a turma junto, você tem liberdade de conhecer a área social daquela pessoa, como ela se comporta com o sexo oposto, você tem essa liberdade, mas no namoro não. Muitos casos que eu observo, a pessoa já se isola dos amigos, já os amigos já não são mais companhia, ela só quer estar com aquela pessoa, não tem mais olhos para ninguém, as amizades já vão ficando de fora. Então, o namoro, ele pula essa fase. Você afasta até dos amigos que você já tinha por causa do namorado, da namorada. Amém? Outra coisa, o namoro confunde prazer físico com amor. Muitas pessoas pensam que se acham que estão apaixonadas porque já estão tendo muito contato físico. Eu já não consigo ficar mais longe daquela pessoa. E aí isso é uma grande mentira. Porque o prazer físico, o contato físico, gera um sentimento, aquele fogo da paixão. E principalmente na fase da adolescência, que os hormônios estão à flor da pele, isso estimula a carne. Eu estou apaixonado. Eu estou amando fulano. Mas é só carne. Né? A carne, o prazer físico, ele confunde que a pessoa está amando e muitas das vezes é só carne. Né? Então, por isso que a gente foi vendo tantas coisas na área do namoro, que a gente decidiu fazer um padrão, um preparo para esse tempo de espera. Né? E o namoro físico também, ele isola o casal dos outros relacionamentos. Você pode ver. Talvez você já até teve essa experiência, você mesmo, de se envolver com alguém, era aquela pessoa que era dada com todo mundo, tinha muitas amizades, e quando você se envolveu com aquela pessoa, todo mundo ficou fora para você. Ou de você ter alguém que era tão amigo de vocês, quando se envolveu com alguém, abandonou todo mundo, né? Isso acontece muito, aqui não é diferente da Igreja da Paz, né? A gente acompanha muito isso. O namoro impede os jovens de se prepararem para o futuro. Amém? Se prende no relacionamento. O namoro causa desgosto com dor de estar solteiro no tempo de Deus. Desgosto com o dom de estar solteiro com o tempo de Deus. Amém? Você começa a se envolver, aí começa a ter relacionamento físico e as coisas vão ficando muito sérias. O namoro cria ambientes artificiais para avaliar o caráter da pessoa. E eu te pergunto, você é ocupado ou reservado? Você jovem, você é ocupado ou reservado? Existem pessoas que estão ocupadas. Os casados, vocês são ocupados, porque você já tem alguém, né? Agora, você jovem, você é um jovem que não é casado, você é reservado. Você não está à toa, você está reservado para a pessoa que Deus está preparando para você. Amém? Então, tem uma diferença. Eu estou ocupado, porque eu já estou orando com fulano. Não, você é reservado. E nem é desocupado também, tá? Os casados são ocupados. Os solteiros não são desocupados, vocês são reservados. Tu que é a pessoa do seu lado, diga assim, você é reservado. E você que é casado, você diz assim, você é ocupado.
Você que é casado, você é ocupado, tá? Não está reservado para ninguém, não. Você já é meu. Amém? E interessante, né? Então, queridos, aí você pode estar assim, mas a senhora falou tudo isso, né? Que eu tenho que pagar o preço, esperar em Deus. Então, mas como eu faço, né? Assim, o que aconteceu comigo foi impressionante, porque só Deus mesmo, né? Deus já tinha um propósito na minha vida, que eu mesma fui criando os padrões para mim. Quando eu conheci os preparos do Romance Real, eu agradeci tanto a Deus, porque eu não tive esse conhecimento, mas Deus me ensinou. Porque sempre eu falava, Deus, me ajuda aqui. Deus, quando eu me envolvia com uma pessoa, eu não fui mulheres de ter muitos namorados. Eu tinha uma vida muito ocupada, com muitas coisas. Eu não tinha tempo para ter namorado, né? Então, o Naldo foi o terceiro namorado na minha vida, com 27 anos, né? Porque eu achava que namoro, para mim, era só para passar tempo, era lazer, né? Eu não queria compromisso, eu não queria casar, porque eu ia firmar um compromisso de namoro com alguém. E eu achava que o namoro só me atrapalhava. Eu era uma moça que eu gostava de fazer muitas amizades, eu tinha muitas amizades. E eu observava na vida das minhas colegas que quando elas tinham um namorado, só ficava ali com ele. Só ficava e não conversava com as outras pessoas. E eu não queria isso, eu não queria nada me prendendo, né? E o pastor Naldo assim foi, né, na época era o Naldo, né? E ele começou a me conquistar por aí, porque quando aquela pessoa queria já pegar no meu pé, eu já criava uma barreira, né? Ixi, esse cara aí já pegar no meu pé não vai dar, não, né? Só que ele foi muito sábio. As minhas amizades, a maioria era lá do banco, onde eu trabalhava, né? Lá eram muitos rapazes, muitas moças, né? Eu trabalhei muitos anos no Bradesco, e ele começou a fazer amizade com meus amigos de trabalho, que era com quem eu andava, com quem eu saía, né? Ele foi muito espertinho, né? E maior amizade, bacana, meus amigos. Poxa, esse teu namorado é bacana, né? Ele nem não tem ciúme de ti, a gente conversa, a gente podia até dançar contigo. Ele, sabe, ele conquistou meus amigos, né? Então, meus colegas já falavam bem dele. Esse cara é legal, né? Cara, gente boa, né? Liberal, que a gente vê sempre os caras com ciúme da namorada, que a gente não pode nem falar, esse aí não, trata de boa, né? Então, mas foi uma das coisas que eu disse, esse daí é bacana. A gente saía, se divertia muito, porque ele era um cara muito bacana, né? Um dia ele falou assim para mim, o que você acha de mim? Eu disse assim, eu te acho legal. Aí ele disse assim, mas legal é pouco. Eu disse, mas hoje o que eu posso falar de ti é só isso, que você é legal. Né? Então, queridos, ele foi muito sábio também nesse sentido. Ele já tinha percebido que tipo de mulher eu era, que eu não gostava de homem que pegasse no meu pé, né? Quando eu conheci ele pensou que eu morava com meus pais. Eu morei 1 ano, eu consegui alugar um apartamento, né? Eu realizei meus sonhos de solteira todinhos, né? O único que eu não realizei, que Deus não permitiu, porque Ele queria que fosse dentro da bênção, foi ter um filho. Eu dizia que eu não queria casar, mas eu queria ter um filho e seria homem, né? Aí as pessoas falavam assim para mim, mas se for mulher? Eu disse, não, vai ser homem. Né? Então, esse foi o único sonho que eu só realizei depois que eu casei. E Deus não me deu só um, né? Eu tenho 2 homens biológicos e um do coração. São 3, né? 3 rapazes que Deus me deu. E agora eu tenho o Isaac, meu netinho, né? Que é muito apaixonado por mim e eu sou por ele também, né? A minha filha que fala assim, imagina o dia que a senhora tiver seus netos biológicos. A senhora já baba pelo Isaac, que sai do coração, mas eu sonho ser avó. É o meu sonho. E esses dias o meu filho falou assim, mamãe, eu só vou querer casar lá para os 28, 30 anos. Meu filho, não faça isso, eu já quero ser avó. Ele não quer, mas eu fui assim. Eu já casei com quase 29 anos, então não posso cobrar muito dele, né?
E eu já quero ser avó, né? Mas, claro, dentro da bênção, eles casados, né? Filhos. Eu disse que eu não quero neto bastardo, falei para eles já. Quer dizer, dentro da... E já orei para Deus fechar a madre de todos eles, né? Da minha filha, que só vai abrir no dia do casamento. Aí, depois que casar, está liberado para engravidar. Amém? Então, queridos, tem que orar nessas coisas. Eu já oro, eu conheço o temperamento de cada um, eu já oro para Deus dar um filho, um esposo, uma esposa para os meus filhos, um esposo para minha filha, que realmente vai completá-los. Né? Eu oro pelo casamento deles, né, eu não sei nem quem vai ser, né, mas eu já creio que vai ser bênção de Deus, porque Deus foi fiel comigo, me deu uma bênção, eu nem tinha Jesus, e Deus vai ser fiel com eles, amém? Glória a Deus. Então, agora você vai aprender esses preparos, né, que você, queridos, eu peço para você em nome de Jesus, né? Talvez para ti isso pode ser até hoje tão insignificante. Mas para que eu vou querer isso? Agora eu falei para uma mocinha ali de 12 anos, eu disse, anote, guarde na tábua do seu coração. Quando for o tempo certo, você vai colocar em prática. Você vai olhar essas anotações e você vai fazer isso, esse padrão para a sua vida. Então, não adianta só ouvir, só anotar, você vai ter que colocar em prática. No tempo certo, amém? Talvez hoje, os de 12 anos, de 11 anos, de 10 anos, eu nem vou casar agora, mas um dia você vai querer casar, um dia você vai querer escolher uma pessoa com quem se relacionar. Nós fomos criados, queridos, não foi para viver só. Deus sempre se importou com essa área, né? E eu quero te dizer que para cada Eva tem um Adão, e para cada Adão tem uma Eva, amém? Então, Adão, Deus já preparou a tua Eva. Talvez tu ainda não encontrou. Tem muitos que já encontraram a sua Eva, né? Tiago já encontrou a Eva dele ali, né, Tiago? Glória a Deus, né? Então, né? Mas você que ainda não encontrou, mas essa pessoa já existe. Porque quando Deus te formou, Ele se importou com essa área, com quem você ia casar, e Ele já preparou também. Talvez você ainda não conhece, porque Deus está te preparando, ou preparando essa pessoa para você, amém? Mas existe essa pessoa já, né? Então, você tem que esperar em Deus, para você conhecer a pessoa certa que Ele preparou para você, amém? Não se apresse. Você que é jovem, olha, eu fui uma jovem que eu aproveitei bastante. Eu passei muito, eu viajei, né? Eu fiz os meus projetos, os meus cursos, estudei. Meu sonho era fazer uma faculdade. Eu passei na época era vestibular, né? Não era o Enem que tem agora. Eu passei em 4 vestibulares, escolhi uma profissão, né? Então, eu era muito dedicada nos estudos, muito dedicada na minha casa. Se você conversar com os meus pais que me criaram, eu sou filha adotiva de um casal que são pastores em Santarém, pastor Estérgio, ele conhece meus pais. Se você conversar com ele e perguntar quem foi a Solângia como filha, você vai ficar admirado do que ele vai falar a meu respeito. Eu procurei honrar aquela família, porque eu sabia que eles não tinham a responsabilidade de me educar, de me criar. Eles decidiram cuidar de mim por amor. Então, eu não podia trair a confiança daquela família. Eu não podia ser motivo de desonra para aquela família. Então, aprenda uma coisa, jovem. Rapaz nenhum, moça nenhuma pode ser mais na sua vida do que seus pais, de levar você a desonrar seus pais, desobedecer por causa de um relacionamento, de uma pessoa, que principalmente se seus pais não estão concordando. Então, isso para mim também era um termômetro. Quando eu conheci alguém, até mesmo uma amizade, que a minha mãe falava assim, eu não gostei de fulano, não fui com a cara de fulano. Pensa que eu reclamava, chata, é muito possessiva, parece que me quer para ela. Já acendi a antena. Alguma coisa não está certa. Se ela está vendo, mãe, queridos, tem 6º sentido. Mãe tem o coração, o amor mais próximo do amor de Deus. Quando a tua mãe te falar algo em relação à amizade ou com relação a relacionamento, acende a tua antena, porque é boca de Deus, amém? Está te alertando. E eu tomei isso para a minha vida. Quando ela falava, não, Solange, essa tua amizade, não gostei muito desse menino aqui, ou dessa menina, eu já ia puxando o freio de mão,
Entendeu? Então, isso foi uma coisa muito boa para mim, porque eu decidi ouvir os conselhos e a opinião dos meus pais, mesmo que eu nem entendesse por que eles estavam falando daquele jeito, mas eu decidia obedecer. Porque eu sabia, olha, nem conhecia, obedecer é melhor do que sacrificar, honra teu pai e tua mãe, não conhecia, né? Mas eu decidi obedecer. E isso foi grande bênção na minha vida, tá bem? Então, vamos lá. Primeiro preparo para eu ter um romance real em ação na minha vida, né? Primeiro preparo, maturidade, idade e maturidade. Pode um jovem, um adolescente de 12, 13, 14, 15 anos já ter idade para ter um compromisso? Não tem. Maturidade para ter um compromisso, porque o romance real é para alguém que vai ter um compromisso. Não é para ficar, não é para namorar. Ah, eu vou ficar com a fulana, namorar aí. Se não der certo, né? Aí eu já parto para outra. Um dos erros dos nossos jovens dentro da igreja é querer dar uma ajudinha para o Espírito Santo, né? Aí bateu aquela química, aí já começa a pegar o WhatsApp, né? Agora está tudo tão mais fácil, né? Na minha época era só por carta, né? Telefone fixo, né? Então era bem mais difícil, né? Nos 9 meses que ele passou para o garimpo, era só por carta. De 15 em 15 dias, mês e mês que ele me ligava, gastava, era quantas gramas de ouro para ligar para mim? 3 gramas de ouro para conseguir falar comigo, né? Então, era tudo mais difícil. Agora não, aí a pessoa já pega o telefone, aí já procura estar onde a pessoa está, né? E tudo é com aquela pessoa, já começa a dar maior mancada. Se você é um jovem sério em Deus, que quer esperar no Senhor, você tem que deixar Deus agir. Porque se Ele se importa com essa segunda área mais importante da nossa vida, você acha que Ele não vai encontrar as maneiras de você estar perto da pessoa, né? De conhecer a pessoa, sem dar aparência do mal? Porque muitos jovens já caem nesse erro de dar aparência do mal. Todo mundo percebe que ela está gostando, ele está gostando de fulana ou de fulano. Por quê? Porque dá mancada. Aí já conta para a melhor amiga. Olha, o fulano, eu estou gostando do fulano, ele também. Aí a melhor amiga, aí já passa para outro. Olha, eu vou contar só para ti, porque ela falou que é segredo. E eu não podia falar, mas para você eu confio. Quando vê o telefone sem fio, já passou, toda a igreja já sabe. Quando acontece isso, já está fora da vontade de Deus, né? Então, queridos, um adolescente não tem idade. Então, se eu não tenho idade para ter um compromisso, um relacionamento sério com alguém, por que eu vou estar me envolvendo? Eu vou estar me preocupando com isso, né? Hoje é tempo de você estudar. Hoje é tempo, adolescente, de você ser bom filho. Hoje é tempo de você preparar seu futuro. Na minha adolescência, foi o que mais eu fiz. Estudar. Eu era uma menina pobre, né? Eu era uma menina que não tinha, eu vou sonhar em casar, vou ter que casar com um homem rico, eu vou ser rica. Eu nem queria casar, mas eu sabia que estudando era uma maneira de eu ter uma vida boa, entendeu? E dediquei minha vida nos estudos, ajudando meus pais, né? Você que é cristão, ajudando sua família na obra, ganhando almas para Jesus. Deixa essa área sentimental nas mãos de Deus, Ele vai cuidar muito bem, melhor do que você. Deus sabe a pessoa certa para você melhor do que você. Amém? Amém, jovem? Deus sabe, né? O segundo passo é conhecer o seu chamado. Conheça o seu chamado e estude para se preparar para cumprir o seu chamado, né? Então, por que é importante os estudos aí? Né? Você precisa ter seus estudos, é importante fazer uma faculdade, completar os seus estudos e conhecer o seu chamado. De repente, você está na idade já, né? Pastora, qual é a idade? Quando eu terminar os preparos aqui, você vai ver em que preparo você está engatado, ou se você já tem todos os preparos. Se você já tiver todos esses preparos, comece a orar para Deus te dar a pessoa
para você orar e confirmar a vontade dele, amém? Mas se você esbarrar num desses preparos, espere o tempo de Deus, amém? Então, de repente você tem uma pessoa, é uma bênção e tudo, mas o teu chamado é para fazer missões. Tem um exemplo de um médico, trabalhou em Santarém, ele era dentista e o chamado dele era para trabalhar nos ribeirinhos, nos barcos, atendendo os ribeirinhos. E ele orava com uma moça, era noivo com uma moça em São Paulo, que era pianista. E o sonho dela era trabalhar fazendo grandes concertos e tudo. E um dia ele chamou a pastora Rebeca, que ele estava incomodado com isso. Porque estava chegando a hora de casar, só que ele queria ser missionário, mas ela queria ser uma grande pianista. Aí, a pastora Rebeca foi em São Paulo, conheceu a moça, ela disse, querida, você sonha em... Qual é o seu chamado? O que você quer fazer? Ela disse, eu quero fazer grandes concertos, eu quero ir para grandes países, esse é o meu sonho. Quando ela voltou para Santarém, ela disse, olha, o chamado de vocês não está batendo. Por que, queridos, é importante o seu mesmo chamado, ou um chamado que completa o outro? Porque senão um dos dois vai ser frustrado. Você já pensou esse rapaz, querendo ser missionário, trabalhar nos ribeirinhos? Talvez por amor a ela, ele ia abandonar, ia embora para São Paulo, mas ele ia ser um homem frustrado. A mesma coisa ela, se ela vem de São Paulo, larga o sonho dela de ser uma pianista, nos ribeirinhos, onde ela ia dar um concerto? Dentro dos barcos, quem ia escutar ela tocar piano? Né? Então, ela ia ser frustrada, né? Já pensou? Então, isso é muito importante, você ver... eu quero ser uma ministra de louvor. Aí a pessoa que você está orando, esse negócio de louvor, eu não tenho tempo, tem reunião, eu não gosto não, eu só quero ser membro na igreja. Vá se avaliar. Você pode ficar frustrado com isso. Então, o chamado é muito importante. Amém? A situação financeira. Situação financeira. Você não vai querer casar com alguém e querer morar dentro da casa dos seus pais, ou dentro da casa dos pais dela. Ou, não, mas a gente se ama, o nosso amor, e amor não enche barriga. Enche, né, só 9 meses, mas depois ele esvazia. Então, amor e uma cabana, isso não existe, isso é romântico, né? Muito romântico, mas a realidade é outra. Existem casos de pessoas que casaram e hoje estão divorciados por causa da área financeira. Começou a ter brigas dentro de casa por causa da área financeira. Então eu preciso ter a casa própria. Não é necessário que você já tenha casa própria, não é necessário que você tenha, só vou casar quando eu tiver todos os móveis da minha casa, mas você tem que ter uma finança adequada para sustentar sua família. Você, rapaz, a responsabilidade financeira é sua. Mesmo que hoje, né, as mulheres já têm tido essa liberdade de ter o trabalho secular, ajudar em casa, isso tem sido muito bom. Mas ainda a responsabilidade financeira é do sacerdote. Você não vai tirar uma moça da casa dela que vive bem para passar necessidade. Né? Ou tirar ela da casa dos pais dela para morar dentro da casa dos seus pais. Né? Então, você tem que ter uma situação financeira para começar a ter um casamento, poder pagar um aluguel, ter os móveis básicos dentro da sua casa. Né? Então, isso, finanças, conta. Se você nem emprego tem e já quer casar, está tudo errado. Né? Então, amor e uma cabana não vai encher barriga de ninguém. Então, você precisa ter a área financeira adequada, para poder você já pensar em ter um compromisso com alguém. Mas eu não quero, eu não preciso, a menina que eu estou orando, o pai dela é rico, e a gente vai viver de boa, né? Vá se avaliar. Né? Os meus pais, está aí ele. O meu pai era gerente da época da VASP, ele tinha uma agência de turismo, meu pai era bem financeiramente. Mas ele não se prendeu nisso, não. Ele foi para o garimpo, trabalhar para conseguir comprar os nossos móveis, ter dinheiro para alugar a nossa casa e me ajudar também na cerimônia. Fomos nós dois que preparamos o nosso casamento. Eu não dependi de pai, não, e muito menos ele. Né? Foi um homem que ralou até hoje, nem não tem me deixado passar fome, porque ele sabe a condição financeira que eu vivia. Eu tinha uma vida financeira muito boa. Então, ele ia me tirar da minha casa para me passar fome.
A primeira coisa que meu pai falou para ele no dia que nós ficamos noivos, ele disse, olha, se você tratar ela bem, você vai ter um amigo. Mas quer ter um inimigo na tua vida, comece a maltratar minha filha. Foi a palavra que ele falou no dia do noivado para ele, ele nunca esqueceu, né? E graças a Deus ele tem cumprido com a parte de me tratar bem, né? E ele tem o meu pai como um grande amigo, né? Não dá para esquecer, né? Ele tomou... Então, a situação financeira, queridos, é fundamental, amém? A outra, que é uma das mais importantes, é a vida espiritual. Hoje é tempo de cuidar. Eu falei para você no conceito de romance real que tem que ser um rapaz e uma moça espirituais. Como espiritual? Que tem relacionamento com Deus, tem tempo com Deus de qualidade. É um jovem, uma jovem envolvido no reino, né? É uma pessoa compromissada com a obra, é uma pessoa que tem um testemunho, como o Naldo falou ainda agora, de a pessoa olhar para você, eu quero ser igual a esse rapaz, essa moça, eles têm vida de Deus neles. Então, a vida espiritual é muito importante. Se você está orando por um rapaz que você vê, só chega atrasado no culto, né? Falta nas reuniões, marca um compromisso e não cumpre, né? Não é dizimista fiel. Moças, eu vou falar uma coisa para você. Se essa pessoa que você está orando, observa se ele é um dizimista fiel. Se ele não é fiel nem com Deus que lhe dá todas as coisas, ele vai ser fiel com você. Quando você quiser fazer a escovinha, que custa 30, 40 reais, ele vai ser mão aberta para te dar, que nem para Deus ele dá, que dá todas as coisas para ele, né? Então, tome cuidado. Você, rapaz, você, moça, cuide da sua vida espiritual. Né? Cuide da sua vida espiritual. Hoje é tempo de ser cheio de Deus, de atrair a presença de Deus para a sua vida. Deus não vai permitir que você case com qualquer um, porque Ele já separou o melhor para você. Amém? Deus tem o melhor. Eu nem tinha Jesus, mas Deus viu meu coração. Ele tinha planos para você. E eu falei para ele, o nosso casamento tem que ser para a glória de Deus. Nós vamos casar para somar no reino. E desde que convertemos, começamos já a trabalhar. Era no Ministério de Cura e Libertação, era no Ministério Infantil, era no Ministério de Acolhimento. Já fomos envolvidos, os dois, sempre trabalhando junto. Um rapaz ou uma moça que não quer compromisso, não quer nem ser membro fiel de uma célula, não quer compromisso, não quer discipulado, não quer discipular ninguém. Você vai se meter numa fria dessa? Você que é compromissado, que gosta de estar envolvido, você vai querer arrastar uma balsa contigo? Né? O teu casamento tem que ser para a glória de Deus. Tem que ser alguém que vai somar com você. Amém? Agora, se você também não quer compromisso, Deus é justo. Né? Deus não vai te dar uma pessoa compromissada. Né? Você não quer nada, então tu vai querer receber nada. Mas a gente tem que ter muito cuidado com a nossa vida espiritual. Uma das coisas que eu priorizo na vida dos meus filhos é o TSD, é ler a palavra, é orar, sabe? Eu estou aqui, mas domingo passado, Deus falou assim para mim, recebe a tua bênção. Eu tenho orado pela área financeira do meu filho, que mora em Itajaí, né? Ele terminou o curso dele, mas não deu tempo de fazer um mestrado. Então, ele foi para lá e lá, a área dele é o TI, então, tem muita oportunidade, mas tem que ter um mestrado. E ele estava tendo essa dificuldade, era uma certa preocupação. E eu coloquei isso no altar de Deus. Eu disse, Deus, meu filho está tão longe, cuida dele. Se eu tenho um mérito contigo, cuida dele nessa área, supra as necessidades dele. Ontem nós chegamos e viemos para cá, tudo, e eu tomei posse. Eu disse, Deus, eu recebo o meu milagre. E quando foi ontem, nós íamos para cá, para o hotel, e ele ligou para o pai dele. Pai, eu quero te falar algo que eu não quero que tu saiba pela boca de ninguém. Eu quero te falar. Olha, 24 anos, eu decidi morar em Floripa. Aí o pai dele se assustou, mas por quê? Porque abriu uma porta para mim,
de trabalho na minha área, eu vou poder fazer o meu mestrado com aluguel, luz, água, tudo pago, e até um carro, porque ele é habilitado, até um carro para eu andar, eu vou ter. Deus vai suprir. Eu estou abençoado, pai, para ir. O pai dele disse, para quando é que tu queres ir? Né? E ele ainda tem que ficar em Itajaí até final do mês por causa do aluguel dele, que ele pagou até o final do mês. E Deus deu a bênção. Então, queridos, quando a gente deixa a nossa vida na mão do Senhor, a área espiritual, a gente cuida da nossa vida espiritual, Deus vai suprindo as nossas necessidades, amém? Então, jovem, se a tua necessidade hoje é de casar, de já ter alguém, um segredo, Salmo 37:4, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração, amém? Se esse é o desejo do teu coração, construir uma família, acertar no teu relacionamento, né? Essa segunda decisão da tua vida que é tão importante, deixa na mão de Deus, mas agrada o coração de Deus. Como é que eu agrado o coração de Deus? Servindo Ele com excelência, fazendo a vontade dEle, agradando, cumprindo o ID do Senhor, se envolvendo na igreja local. Um jovem envolvido, compromissado com a obra, ele não tem tempo para pensar besteira, ele não tem tempo para ficar fazendo coisas que vão desagradar a Deus, amém? Glória a Deus. E o quinto preparo, são 7 preparos, tá? Esse é o quinto. Apoio total dos pais. O primeiro preparo, idade e maturidade. Segundo preparo, conheça os seus chamados e os seus estudos. Estudos completos para fazer o seu chamado. Então, chamado com os seus estudos, amém? Se preocupe em estudar, né, ter uma qualificação. Situação financeira adequada, é o terceiro passo. Situação financeira. Quarto, que é o principal, vida espiritual. Porque se você não tiver uma vida espiritual, você não vai viver um romance real com ninguém. Você vai ser carnal. Apoio total dos pais. Efésios 6 fala sobre isso. Obediência, honrar. Sempre eu dei o meu exemplo para vocês. Isso foi de grande valia para a minha vida, de sucesso familiar, por eu dar ouvido aos meus pais, ouvir o conselho, ouvir a opinião. Mesmo que a opinião dos seus pais não bata com a sua, vá orar. Mas os meus pais não são cristãos. Mas pai e mãe é autoridade. Abaixo de Deus é pai e mãe, né? Então, ouça, você só vai ser abençoado quando você ouve os conselhos e a direção que seus pais derem. Então, é muito importante. Aí você já tem todos os preparos, aí fala da pessoa para os seus pais, aí a sua mãe fala assim, já aconteceu comigo. E o fulano, né, quando eu era solteira, ela, não, Solândia, esse rapaz, eu não fui com o jeito dele, né? Não foi legal. Pronto, já criou uma barreira ali. E olha, eu digo para vocês, se eu tivesse levado à frente aquele relacionamento, hoje nem Jesus eu tinha. E com certeza tinha uma vida muito sofrida com aquele rapaz. Deus usou a minha mãe para me livrar de um péssimo relacionamento, né? Na época que estava apaixonada, era o melhor cara. Mas depois eu fui vendo, e com o tempo, né, hoje, né, eu ainda conheço essa pessoa, assim, eu ouço falar, eu moro em Santarém, que vida terrível aquele rapaz tem, e aonde eu ia me meter, né? Deus me livrou e Deus me deu o melhor. Então é importante a opinião dos seus pais. O sexto preparo, apoio total dos líderes espirituais, principalmente você que os pais não são cristãos. Seu líder de célula, seu discipulador, seus pastores. Queridos, quando você sentir algo no coração por uma pessoa, eu já tenho todos esses preparos, idade, a minha vida financeira está boa, eu já sei o que eu quero, a minha vida espiritual, aí Deus te mostra uma pessoa, ou você vê uma pessoa, antes de falar com aquela pessoa, conversa com teus líderes, conversa com os líderes daquela pessoa, né?
para depois você ir. Vá com seus pais primeiro, porque isso tem sido um grande erro dos nossos jovens, das pessoas que são solteiras. Se apaixonou, já vai se declarar. Se você está deixando na mão de Deus, deixa Deus fazer passo a passo. Não se apresse. Se você quer um relacionamento dentro da vontade de Deus, esse relacionamento também tem que ser no tempo de Deus. De repente, é a pessoa certa, mas não é o tempo de Deus. E Deus vai usar teus pais, vai usar tua liderança. Ainda não. Essa pessoa é uma bênção, mas ainda precisa crescer nessa área. Então, é o tempo de esperar mais. Espere, então, a opinião dos seus líderes. Eu tinha uma moça lá em Porto Velho. Quando eu cheguei, ela tinha 18 anos em Porto Velho. Foi uma das que ficou com a gente quando a igreja dividiu. Essa moça era uma bênção. 18 anos, nunca tinha dado nenhum beijo na boca. Usada por Deus, trabalhava no Ministério Infantil, pregava no culto dos jovens. Mas um dia, entrou um rapaz na igreja, converteu e começou a assediar essa menina. Para aquele rapaz, aquela menina era um troféu. Era uma menina separada para Deus. Aquela menina começou a se envolver emocionalmente. E quando foi um dia, ela me chamou, e ele era daqueles homens que batiam em mulher, ele já tinha vivido com uma moça, ele espancava a moça, e a gente sabia do histórico daquele rapaz, Ele veio para Jesus, mas ainda não tinha convertido nessas áreas. E a gente ficou preocupado, que eu via já ela muito por perto com ele. Um dia eu vi a foto dele no celular dela, e um dia ela me chamou e disse, olha, e eu era discipuladora. E um dia ela me chamou e disse assim, pastora, eu estou gostando de fulano. E eu tomei uma decisão. Eu decidi que eu vou namorar com ele. Porque ele não acreditava em isso de romance. Isso não existe. Isso é história da carochinha, negócio de romance real. Aonde já se viu namorar e não poder nem beijar, nem abraçar. Mas ela tinha aquele padrão. Ela aprendeu, ela tinha feito uma aliança de santidade com Deus. Mas ela se envolveu, se apaixonou. E ela falou para mim, antes que a senhora saiba por outra pessoa, eu decidi namorar com ele. Como ela decidiu namorar, ela foi afastada dos ministérios, ela era uma supervisora de setor, uma moça maravilhosa. Se envolveu com aquele rapaz, não ouviu o conselho. Eu disse, não faça isso. Não é o homem de Deus para você, Deus tem o melhor. Você é tão preciosa. Não, mas eu decidi, eu quero ter essa experiência. Estava muito apaixonada. Queridos, não durou nem 6 meses o relacionamento. Foi avançando, começaram a praticar sexo e tal, e ela mais apaixonada. Quando ele conseguiu o que ele queria, em 1 mês que ele tinha conseguido o que ele queria, ele arranjou outra pessoa e desfilou com a pessoa dentro da igreja. Essa moça nunca mais foi a mesma. Nunca mais. Hoje, já é casada com uma pessoa que não é cristã, tem um filho, a vida mudou. Por quê? Porque não ouviu os conselhos. Ouviu o coração, Se apaixonou de uma forma que todo o padrão que ela teve para ela, que ela, por 19 anos, ela manteve aquilo, caiu por terra. Então, é muito perigoso, quando você for se envolver com alguém, primeiro, escute a voz da sua liderança, ou, se seus pais são convertidos, os seus pais também. É muito importante essa opinião dessas 2 lideranças na sua vida. É fundamental. Amém? E o último aqui é a paz completa. Tá? É uma paz, queridos, que só Deus pode te dar. Eu tenho idade, eu tenho maturidade, eu tenho meu chamado, bate com dela ou com dele, Nossa situação financeira dá para a gente começar já a nossa vida, A nossa vida espiritual muito boa, Nossa liderança tem tido, assim, descanso com nós 2, estamos bem, Eu já conversei, com meus pais gostam muito dele, eu gosto muito dela, a nossa liderança, mas, de repente, você não está sentindo paz. Algo dentro de ti está incomodando. Eu vou te dar o exemplo do meu filho de 24 anos. Ele fez a Jocum, ETED, e lá ele conheceu uma moça. E ele, mamãe,
eu encontrei a moça, estava como se numa bolha de plástico, me esperando, era tudo o que eu queria, né? Já 24 anos, já com uma idade e uma certa maturidade para essa área, né? Já formado, tem um chamado, ele sabe qual é o chamado dele, mas o que aconteceu? Aí eu fui para Curitiba conhecer a moça, ele disse, mamãe, o que a senhora falar para mim, eu vou assinar embaixo. Se a senhora falar que é uma moça de Deus, é essa mesmo, eu vou. Fui para conhecer a moça, dar minha opinião, jejuei por isso, né? Eu disse, meu filho é muito sério, eu vou dar uma opinião muito importante. Fui, conheci, maravilhosa, inclusive ela está aqui em Vilhena, ela continuou fazendo a Jocum e ela está trazendo uma equipe para cá, que veio fazer o prático aqui em Vilhena, ela está numa igreja manancial, né? Eu até falei para o pastor Stedley, né? Uma moça de Deus, ela é filha única, moça maravilhosa. Mas quando ele voltou para Itajaí, ele falou assim, mamãe, eu não quero mais esse relacionamento. Eu fiquei em crise. Meu Deus, mas não era de Deus, eu aprovei, achei a menina uma bênção, né? A liderança deles lá também concordaram. Eu disse, meu filho, o que aconteceu? Eu ouvi de você que você tinha encontrado a moça, ela tem 26 anos, a moça. E eu disse, o que aconteceu? Ele disse, mamãe, duas coisas aconteceram que eu não estou sentindo paz. E se eu não estou sentindo paz, é melhor terminar antes de que eu casar e depois ter que separar. Eu disse, mas o que foi que aconteceu por ele não sentir paz? Ele disse que um dia, ele falando, conversando com ela era de uma igreja que não acredita no batismo no Espírito Santo. Orar em línguas. Ele já ficou em crise com isso, porque a nossa igreja ela é muito pentecostal, né? Então, isso mexeu com ele. Disse, mas mamãe, até aí tudo bem, né? Porque ela vai congregar onde eu for congregar, e ela tinha que aprender. Só que um dia, ele conversando com ela, quando ele voltou, ele foi fazer, em abril, o acampamento de filhos de pastores na nossa igreja, a pastora Rebeca, criou esse acampamento só para filhos de pastores e obreiros e missionários. Então, uma vez no ano, em algum lugar do Brasil, cada ano é num lugar do Brasil, eles têm esse acampamento, né? Então, ele foi para esse acampamento. Quando ele voltou decidido. Que não era, que ia terminar, e eu fiquei em crise. E aí, a outra coisa que ele falou, mamãe, quando eu sentei com ela disse assim, ele veio com aquilo forte, o meu chamado é para ser um pastor. E ela disse, eu não quero ser pastora, eu quero ser uma missionária. Ela é uma missionária, mas ser pastora não, você vai ser pastor sozinho. Pronto. Quando ele me falou essas duas coisas, eu disse, meu filho, realmente, né? Vai ser problema se casar, se ela não mudar. Eu disse, não, mamãe, eu já decidi. E cortou o relacionamento. Então, se você tem todos os preparos, né, você tem os preparos aí, mas, no final, você não sentir essa paz, vá orar, porque o que vai confirmar que aquela pessoa verdadeiramente é para você, e já é o tempo de Deus, porque, de repente, pode acontecer de ela mudar. Né? Não, poxa, eu perdi o Felipe porque eu disse que eu não queria ser uma pastora, eu quero também, eu vou buscar isso e eu quero ele para mim, né? Pode mudar, pode ser o tempo de Deus que não foi agora, né? Mas, queridos, vá orar, né? Se você não sentir paz, vá orar. A confirmação, a decisão final é sua. Deus vai te mostrar cada passo. Vai te preparar para cada passo, mas a decisão final é sua. E essa paz interior você vai precisar ter. Amém? Glória a Deus, você pode ficar em pé, em nome de Jesus. Vamos repetir esses 7 passos? Alguém decorou os 7 passos? Ainda não? Não? Mas olha, eu quero te dizer que essa anotação aqui, você tem que sempre ter no teu TSD. Deixe dentro da sua Bíblia, anote lá, Senhor, está faltando esse preparo aqui para mim. Senhor, olha, comece a orar, queridos. É muito importante você orar pela pessoa que Deus tem para você, né? Eu vou encerrar contando uma história aqui, e eu quero que você vá orando aí
porque eu vou chamar aqui na frente quem quer fazer uma aliança com o Senhor de esperar nele, nessa área. Amém? A gente vai orar. Você vai fazer uma aliança. Você não é forçado a fazer essa aliança. Mas quando você fizer essa aliança, você vai ter que vigiar e pagar o preço. Né? Porque quando a gente faz um propósito com Deus em qualquer área, o diabo se levanta contra. Né? Ele vai se levantar. Mas você vai ser igual como eu fui, determinada. Né? O meu objetivo foi esse. E Deus se cumpriu na minha vida, naquilo que eu queria para mim. E hoje está aí o resultado, né? A bênção que eu tenho. Amém? Uma mulher, ela tinha uma cadelinha muito preciosa, aquelas cadelinhas que moram dentro de casa, que é o xodó de casa, né? A melhor ração, toda semana ela ia para o pet shop, e era tão cuidadosa, e ela toda vez brincava com a cachorrinha, jogava uma bola para a cachorrinha, e ela ia buscar e trazia para a dona, toda vez. Só que uma dessas vezes, ela encontrou um ossinho. E ela pegou esse ossinho, e a dona dela chama, vem, traz o ossinho para mim. Ela não queria, não, o ossinho é meu, não abro mão desse ossinho. E ela fugiu de casa, porque ela não quis dar o ossinho para a dona dela. Né? Quando ela chegou lá fora, que ela encontrou com os outros cachorros, os vira-latas, eles perguntaram para ela, por que você está aqui? Você não parece ser uma cachorra, uma cadela desse lugar, toda cheirosa, toda bonita. Olha nós, por que você? É porque eu saí da minha casa. A minha dona, mas por que você saiu? Você era maltratada? Não, ela falou tudo que a dona fazia por ela. Nossa, mas você tinha uma dona assim, você abandonou por causa de um ossinho? Olha, aqui a nossa vida é muito difícil. Sabe, nós somos chamados de vira-lata. Por quê? Para a gente se alimentar, a gente tem que virar os lixos, comer resto, comida suja. Nós somos fedidos, nós não tomamos banho, nós brigamos pela comida, e nós somos cheios de carrapato, de pulga, porque ninguém cuida da gente. O que você está fazendo aqui? Volte para a sua casa. Não fique nesse lugar. E ela, muito arrependida, ficou com medo de a dona não aceitá-la mais. Só que ela ficou apavorada de ver a vida lá fora. Quando ela chegou lá, abanando o rabinho lá para a dona dela falou, minha cadelinha, por que você fugiu? É porque eu não queria te dar o meu ossinho. Mas, minha querida, quando eu te chamei, eu não queria que você ficasse sem o ossinho. Eu te chamei porque no lugar desse ossinho, eu queria te dar um ossão. Né? Então, queridos, não se contente com o ossinho. O teu Senhor tem um ossão para você. Mulher, Deus tem um ossão para você. Homens, Deus tem um ossão para você, amém? Fala para o teu irmão, Deus já preparou o teu ossão. Amém, querida? Aplauda Jesus, porque Ele se importa com essa área da nossa vida. Aleluias, glória a Deus.